bem-vindos ao MacCast, nosso espaço de bate-papo sobre negócios, inovação e empreendedorismo. O assunto de hoje será sobre o mercado de startups. Qual que é o legado que esse mercado tem deixado para as grandes empresas? E para a gente falar sobre esse assunto, temos dois convidados de peso que trabalham há algum tempo com inovação e empreendedorismo e startups. Temos o Rodrigo Carazoli, que trabalha na ArcelorMittal como gestor de negócios, de novos negócios e inovação, e temos também o Paulo Spaca, que é presidente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar perguntando para vocês, quando que a startup, a inovação picou vocês? Quando o bichinho da inovação picou vocês? E se apresentem rapidamente para o nosso público. Por favor, Perfeito. Rodrigo. Faça honras. Quer começar daí ou começa daqui? Pode começar daí, por favor. Perfeito. Bom, Primeiro os mais velhos, né? Bom, quero começar, antes de mais nada, parabenizando a vocês por essa iniciativa. É uma iniciativa para tratar de um assunto tão importante que tenho certeza que desperta o interesse de tantas pessoas, de tantas empresas, né, tantos estudantes e de pessoas de diferentes áreas também. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre isso. Bom, no meu caso, eu estou na ArcelorMittal já há 15 anos. Nessa minha jornada na ArcelorMittal, já passei por diversas áreas, já passei pela área de planejamento estratégico, pela área de Six Sigma, já fui assistente executivo do CEO, e desde 2018 eu assumi, de fato, uma posição voltada especificamente para a inovação, mas eu diria que você não precisa ser uma pessoa que trabalhe numa área de inovação para trabalhar com inovação, né? A inovação está ali no seu dia a dia, nas pequenas coisas, na forma como você encara os seus desafios, e eu sempre tive essa postura, né, de tentar ser uma pessoa muito curiosa, ser uma pessoa que realmente gosta de entender quais são as dores ali, a jornada, o que a gente pode melhorar, otimizar ao longo dessa jornada. Então, em todas essas áreas que eu passei, eu sempre busquei isso, né? Busquei, inclusive, trabalhar também com startups, e acho que isso fez parte da minha vida ao longo de todos esses anos. E em 2018, como eu falei, essa jornada coincidiu, né, de me dedicar mais exclusivamente em relação à inovação. Então, desde 2018, eu ocupo a posição de gerente geral de inovação, novos negócios, e mais recentemente também criamos um fundo de investimento em startups na ArcelorMittal Aços Longos, chamado Assolab Ventures. Esse Assolab Ventures faz parte de uma estratégia maior de inovação aberta, na qual tem dentro dela um laboratório de inovação aberta que se chama Assolab, que foi criado em 2018 e que permite com que a gente faça justamente essa conexão de uma empresa gigante como a ArcelorMittal com um ecossistema de inovação aberta. Então, é um orgulho muito grande poder fazer parte dessa iniciativa na ArcelorMittal e de poder ajudar, né? É claro que não é só uma área que faz a inovação acontecer, mas essa área ajuda junto com um monte de outras pessoas espalhadas pela empresa que também estão trabalhando e buscando inovar, desde pequenas coisas até grandes coisas, né? Desde a inovação incremental até a inovação disruptiva. Muito bom, por isso que eu deixei você falar em primeiro lugar, entendeu, Rodrigo? Mas, na realidade, meu nome é Paulo José Spaca Querti, então acho que é por isso que ficou claro que todo mundo me chama para o Paulo Spaca. Eu tenho alguns anos de mercado, acho que dá para perceber, alguns anos de janela nesse mercado de tecnologia. Hoje eu estou como presidente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, onde a gente consolida não, mas caracteriza um ecossistema de várias empresas que fornecem soluções para o IoT, que é a Internet das Coisas, como também as empresas que consomem produtos de Internet das Coisas. E quando você me perguntou, Mari, quando foi que esse bichinho da inovação me picou, eu diria para você que há muitos anos atrás, mas põe ano muito atrás. Inovação é uma coisa que a gente vive dia a dia.
principalmente quando a gente está próximo da tecnologia. Eu entrei na área de tecnologia, eu acho que muitos não tinham nascido ainda, que foi em 68, quando eu comecei a mexer com tecnologia. De lá para cá, meu background sempre foi na busca de tecnologia, sempre na busca de fazer negócio usando a tecnologia. Isso eu acho que é muito importante, o Rodrigo colocou bem, as startups estão vindo para ajudar os negócios. Então, a tecnologia é um grande alavancador para as startups, não necessariamente precisa ser assim, mas é o que acaba acontecendo com as startups, a tecnologia. Então, hoje, dentro da BINC, a gente tem diversas empresas, muitas delas startups, para levar para o mercado uma solução onde as grandes empresas ainda estão tateando. Da mesma forma que a gente tem investidores, da mesma forma que a gente tem empresas que nos apoiam para fazer essas startups crescerem no mercado. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Daria para a gente ficar falando muito tempo. Então, eu vou parar aqui e vamos conversar mais, né, Rodrigo? Vamos ver o que a gente tem para falar. Bem, muitas vezes o pessoal de casa acredita que startup, inovação, principalmente o conceito de inovação, é você criar algo do nada. Não. Inovação é isso, gente? É criar algo do nada, uma ideia extraordinária? Ou inovação é algo mais simples do que imaginamos? Eu posso dizer o seguinte, inovação não é invenção. Legal. Inovação é você dar continuidade e melhorar uma coisa já existente. Por exemplo, para ficar bem claro, você tem um carro e ele evolui com inovações. A startup ela vem com uma inovação para melhorar um processo de negócio. No caso do Rodrigo, ele tem lá várias empresas de startup que apoiam o processo da empresa dele. Para quê? Para que esse processo seja mais eficiente, que faça redução de custos, dê melhorias para o negócio como um todo. Então, esse é o objetivo da startup, por isso que a gente fala muito de inovação. O pessoal confunde um pouquinho como invenção, e não é. É uma melhoria contínua, É uma melhoria contínua. Perfeito. É o que você vê na sua empresa, né, Rodrigo? O que você faz lá com o seu pessoal. Eu costumo falar que inovação e futebol são duas coisas muito próximas, porque todo mundo acha, né? Cada um tem uma opinião ali sobre futebol, né? E sobre inovação também, todo mundo tem uma opinião ali sobre futebol. Eu tenho certeza, se numa sala com 10 pessoas perguntar para cada um ali o que é inovação, cada um vai trazer ali um conceito, uma forma diferente de enxergar a inovação. Talvez para alguns inovação vai ser inventar o foguete lá que vai para Marte, né? Igual o Elon Musk está fazendo com a SpaceX lá, e para outros vai ser coisas pequenas, né? Como o Spaca falou, de melhorias que têm um impacto significativo, mas são coisas pequenas ali no dia a dia. Eu gosto sempre, quando eu falo de inovação, trazer conceitos assim, né? E um dos conceitos é o que está no Manual de Oslo, né? Da OCDE. E lá coloca claramente que inovação é a introdução de um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, né? Precisa causar impacto, né? Significativamente melhor, mas também pode ser a implementação de um método, um processo de produção, distribuição, marketing, alguma forma de se organizar ali as pessoas que também vão provocar impactos significativos. E muitas vezes as pessoas tendem, por que eu gosto disso? Né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que a inovação está em produto e processo somente, né? Mas, na verdade, existem vários tipos de inovação. Existe até um livro que fala sobre isso, os 10 tipos de inovação, e analisa as empresas em relação a esse perfil também desses 10 tipos de inovação, mas você tem um conjunto imenso, né, de possibilidades, e que vão muito além desse clássico, assim, produto e processo, no caso. E dentro desses tipos de inovação, é claro, você pode ter desde a inovação incremental até a inovação disruptiva, todas elas gerando valor ali e contribuindo para que as empresas sejam mais competitivas, que novos negócios sejam gerados, que mais valor seja capturado ali para a empresa, para a sociedade, para todos os envolvidos ali, né? Esses 10 princípios que você comentou agora, se eu não me engano, é do Reis que fala sobre isso.
é um deles. Tem vários artigos e vários livros que falam sobre isso, mas é bastante interessante essa colocação que você fez, que a inovação não necessariamente ela é só de... Você trouxe esse conceito do serviço. Inovação também está dentro do serviço. No fundo, a gente tem que entender o seguinte: tudo que vem de inovação é para o negócio. Ninguém levanta e fala assim, vou fazer uma inovação hoje. Né? Ela vem para auxiliar o negócio. Pode ser na área de produção, na área de confecção de alguma coisa, na área de marketing, como você bem citou, Rodrigo. Então, essas coisas fazem sempre em volta do negócio. Isso que a gente tem que entender. Quer dizer, ninguém faz, como eu disse, levanta e fala assim, vou fazer inovação hoje. Não. Ela tem uma necessidade que foi identificada. Às vezes, as grandes empresas, elas têm uma dificuldade de identificar essa necessidade, porque o dia a dia faz que ele não enxergue aquilo que está... Quer dizer, é aquela pedra no sapato, mas ele se acostumou com aquela pedra no sapato. Até que alguém fala assim, tira o sapato e tira a pedra lá de dentro. Então, é isso que faz com que, vamos dizer assim, não só a inovação, as startups e tudo mais aconteçam no dia a dia. Você comentou, Rodrigo, que aí na Celor você tem até uma linha, uma área específica para isso, para mexer com as startups, inclusive aportando recursos financeiros para que as startups possam crescer. Eu acho que isso é um lado muito importante, porque, de novo, é o negócio que está comandando tanto a startup como a inovação. Eu acho que isso é muito legal, viu, Rodrigo? Tem bastante gente em casa, pessoal. A gente enxerga, só colocar, o que você falou, a gente enxerga, né, a ArcelorMittal é uma das maiores empresas do mundo no segmento de aço, né? Nós enxergamos a inovação como um meio, na verdade. Sim. É um meio para se alcançar um resultado final. Esse resultado final pode ser, como eu falei, né, ter uma rentabilidade melhor, conquistar novos mercados, né, ter um nível de segurança, né, melhor. Então, ela é uma forma, mas o objetivo final ele tem que estar claro, porque inovar por inovar não gera resultado. Né? Pode ser bonito, né, pode ficar bonito ali aquilo, mas se ela não gera um impacto final, não é uma inovação, né, no sentido real da palavra. Né? É que tem um pessoal em casa assistindo e que muitas vezes não sabe como se estabelece essa relação entre as startups e as grandes empresas. Eu queria que vocês pontuassem como que é feito esse relacionamento, como que as startups trabalham junto com essas grandes empresas, quais são as contribuições de um para com o outro. Eu deixo essa resposta para você, Rodrigo, que você está vivendo isso mais no dia a dia. Depois eu vou colocar algumas coisas, porque eu acho que é importante a gente citar essa pergunta que você acabou de fazer, Mari. Ela traz um outro elemento muito importante, que é o lado cultural e de aprendizado. Tá? Então, eu deixo que o Rodrigo responda inicialmente, por favor. Perfeito, Spaca. Essa pergunta, ela é importante a gente entender mais profundamente como se dá esse relacionamento, né? Porque esse relacionamento, uma empresa ela pode atuar com startups ou ela pode atuar como startup, tá? A gente enxerga na ArcelorMittal esses dois campos diferentes de atuação, com e como startups. Falando da atuação com startups, né? Existem diferentes níveis de possibilidade de atuação e cada um desses níveis remete a um nível de complexidade e de maturidade diferente para se fazer esse relacionamento e para que ele dê certo, né? Você pode começar desde o nível mais, vamos dizer assim, menos complexo, eu não diria que existe nada fácil, mas o nível menos complexo, que é aquele onde você faz parceria com a startup no sentido de contratá-la para fazer um plug and play de uma solução que ela já tem dentro do seu processo, dentro da sua empresa, né, dentro do seu negócio. Eu diria que isso é o nível 1, assim, é o nível mais básico de relacionamento
que pode existir entre uma empresa e uma startup, tá? Mas você pode evoluir essa jornada, né? Por exemplo, desenvolvendo soluções em conjunto com startups, fazendo essa cocriação, né? Eu diria que esse é o nível 2, ele é mais complexo, ele exige outras habilidades, né, uma maturidade maior para se cocriar soluções, diferente de você fazer um plug and play, é mais complexo. Você pode também, evoluindo mais nessa jornada de maturidade, né? Você pode, por exemplo, criar estratégias conjuntas de go-to-market com startups. É um nível ainda mais avançado, né? Eu vou desenvolver algo e eu vou colocar no mercado em parceria com uma startup. Então, isso remete também a outro tipo de relacionamento, uma questão comercial, uma questão mais estratégica. Isso também é mais complexo. Evoluindo mais ainda nessa jornada, eu posso investir em startups, usando, por exemplo, a estratégia de CVC, Corporate Venture Capital, né, que eu falei há pouco. A gente montou o fundo da Solab Ventures justamente para esse nível 4, que nos permite, além de toda essa jornada que a gente já trilhou, também naquelas startups que a gente interessa, que acha que é muito interessante, que há um potencial de geração de valor muito grande ali, interesse mútuo, você vai lá e investe, mas um investimento minoritário numa startup. Isso exige um mindset também completamente diferente e tem toda a sua complexidade de captura de valor dos dois lados. E um outro estágio, eu diria, o nível 5, que é de M&A, né? Onde eu vou lá e compro a startup e vou incorporar essa startup ao meu negócio. É um outro negócio que existe também uma outra cabeça e tem outras questões que surgem nesse nível. Isso tudo atuando com startups. E aí, não vou entrar agora, né? A gente pode falar também, mas não vou entrar agora no como startup, porque aí é uma outra estratégia com outras implicações também. Só explicando rapidinho, o que é o M&A para quem está em casa? Para quem está em casa, M&A é Merge and Acquisition. Você acaba fazendo um merge da empresa. E eu gostaria, nesses seus níveis que você colocou, Rodrigo, fazer o nível 0, se me permitir. Que é muito comum você ver as empresas criarem o que eles chamam de hackathon, para que essas empresas que vão participar do hackathon apresente uma solução que a empresa está tendo um problema, fala assim, quem é que consegue me dar uma solução para este problema através de um hackathon? Daí você consegue identificar uma startup na qual você fala assim, eu vou apostar nessa startup ou nessa sua solução que você me deu. Então, esse é um nível que também se permite de identificar a startup e de ela participar na empresa. Então, é uma forma de você trazer do mercado ideias através de hackathon, atendendo uma necessidade de um problema que você tem, para eles se identificarem uma solução para você. Esse, eu diria que seria o nível 0, Rodrigo, dentro da sua explicação, até chegar exatamente naquele nível 5 que ele comentou, quando a empresa gostou tanto da solução e da empresa que ele acaba comprando a startup ou até virando sócio da startup. Então, esse é o caminho muito bem colocado pelo Rodrigo. A única coisa que eu quis lembrar dos hackathons aí, que sempre acaba aparecendo, e é muito comum as empresas praticarem esse tipo de ação para identificar soluções para os seus negócios. É muito interessante a gente notar nessa conversa que um ponto de partida para as empresas começarem a ter o relacionamento com as startups é o hackathon. E aí, eu queria perguntar para vocês, qual é o ponto-chave para as empresas começarem esse processo de inovação? O Rodrigo pontuou algumas etapas e eu queria que vocês focassem bastante nessa questão do ponto de cultura. Perfeito. Bom, na verdade, assim, para que esse processo, esse relacionamento com as startups, ele dê certo, você precisa fazer uma avaliação sob diferentes perspectivas, né? E a questão cultural, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes delas, mas existem outros elementos também, além da cultura, e eu acho que vale a pena a gente conversar aqui sobre isso, né? Então, o primeiro elemento que eu destacaria é o elemento estratégico, né?
como a gente falou há pouco, inovação ela precisa dar resultado, né? Você fazer a inovação por fazer não é algo sustentável. Então, do ponto de vista estratégico, a empresa precisa ter muito claro onde que ela quer chegar, o que ela está buscando, na verdade, ao entrar, né, com um posicionamento mais forte em inovação, em especial aqui inovação aberta, né? Então, é muito importante ter uma estratégia clara, ter alinhamento de objetivos e metas também, para que a corporação trabalhe alinhada na busca desses resultados esperados, isso é fundamental, e eu vejo que muitas empresas não têm essa clareza quando começam essa jornada e nem têm alinhamento de objetivos e metas. Então, muitas vezes você fica com conflitos internos que acabam travando ou reduzindo a velocidade da inovação acontecer. Então, um ponto eu acho que é o ponto estratégico, o outro ponto eu acho que é o ponto processual, é você ter processos que permitam você fazer essa inovação, desde processos simples, por exemplo, relacionados à contratação, né? Muitas empresas não têm um processo de contratação preparados para lidar com startups que são empresas no estágio muito inicial, que não tem uma infraestrutura, não tem recursos, e muitas vezes não conseguem nem assinar um contrato, né? Dependendo do que é pedido ali para que ela tenha. Então, a questão processual extremamente importante também, fazer esse processo de revisão desde o começo ali da jornada, desse relacionamento com as startups. Existem questões estruturais que eu vejo também, né, do ponto de vista de entender que a inovação ela não pode ser puxada pela tecnologia, a tecnologia deve ser um habilitador da inovação, a tecnologia deve contribuir para que a inovação aconteça, mas ela não pode puxar a inovação. Caso contrário, corre-se o risco de investir muito dinheiro numa tecnologia da moda, uma coisa que está aí todo mundo falando e não gerar um resultado, e aí você gasta muito tempo, muito dinheiro e não chega aonde, né, é esperado. É claro que nesse processo, né, a cultura, como a gente falou, é super relevante. Então, elementos culturais, e a gente trabalhou isso desde o começo da nossa jornada, quando a gente estruturou essa estratégia de inovação, né, inovação aberta. A gente teve também um cuidado muito grande de criar um ambiente adequado para que a inovação florescesse, para que as pessoas participassem, uma inovação engajadora e não uma inovação que exclui as pessoas, pelo contrário, inovação onde as pessoas queiram fazer parte, queiram contribuir nas iniciativas de empreendedorismo, com ideias, com a poder desenvolver as suas ideias, implementar as suas ideias também. Então, a questão do mindset é extremamente importante. A questão da aversão ao risco, né, da tolerância à falha também, extremamente importante quando se fala da jornada aí cultural. É preciso trabalhar, ressignificar a falha, né, não como um fracasso, né, mas sim como uma oportunidade de aprendizado e de aprender algo que vai te levar para o caminho do sucesso. Então, é extremamente importante isso do ponto de vista cultural. E é claro que juntando tudo isso, né, você precisa ter o compromisso e o apoio da alta liderança, né? Se a alta liderança não apoia esse processo desde o início, dificilmente ele se sustenta, porque por trás de tudo isso que nós estamos falando aqui existe um processo de mudança. E esse processo de mudança, ele não é um processo simples e nem sempre é um processo, vamos dizer assim, prazeroso do começo ao fim. É um processo cheio de barreiras, cheio de dificuldades, e se você não tem esse apoio, dificilmente você consegue sustentar isso a longo prazo, né? É normal, né, que dentro de uma mudança de cultura dentro da empresa, a resistência aparece. E isso é mais do que normal em qualquer situação, independente do que a gente está discutindo de inovação, startup, qualquer que seja. Quer dizer, quando você tem uma mudança, você tira o pessoal da zona de conforto, principalmente quando agora nós estamos falando de inovação, o que acaba ocorrendo é que você vai ter resistência natural. E aí entra, como você comentou, precisa existir vamos dizer assim, da alta cúpula, o que a gente chama de um sponsor, alguém que está bancando esta inovação. E ninguém vai fazer uma inovação porque simplesmente quer fazer uma inovação, é porque aquele seu negócio, ele é necessário essa modificação. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui um ponto que eu acho que, quando você olha as empresas, existem as empresas menores.
No caso da Arcelor, você tem uma empresa que ela é uma multinacional, como você mesmo falou, praticamente número 1 na parte de aço. Mas se você tem as empresas menores, vamos chamar as empresas médias, não vou falar nem as empresas menores, mas as empresas médias, o que nós estamos falando aqui também serve para eles. Pode ser numa escala menor, mas os princípios, o começo, também serve para eles. Então, o que nós estamos falando aqui tem que deixar claro que não é só para empresas grandes. Eu acho que isso é muito importante ficar claro, né, Rodrigo? Que isto serve para qualquer tipo de empresa. Não é porque nós estamos falando com a Arcelor que é só para empresa grande. Não, serve para empresa menor. E culturalmente, os problemas serão os mesmos. Pode ser numa escala menor, mas os problemas serão os mesmos. Só para deixar claro aí para o pessoal que está em casa vendo, entender que isso daí serve para todo mundo. Perfeito. E é interessante porque até há pouco tempo tive a oportunidade de participar no Congresso Brasileiro, né, de Inovação para a Indústria, da CNI, e eu assisti uma palestra do professor de Harvard, e ele estava justamente fazendo uma análise, ele fez uma análise global, mas com foco no Brasil, justamente dos fatores que impactam a inovação e dos entraves, né? E um dos pontos que ele colocou tem exatamente a ver com isso que você falou, Spaca, como existem dois mundos, assim, né? Totalmente Existe diferente. um mundo das empresas, né, que investem muito em inovação de ponta, e que inclusive estão à frente, né, de vários países, né, tidos como mais avançados, e essas empresas estão no mesmo nível, até mais, mas existe uma grande massa, né, de empresas de pequeno porte, né, na área de serviços, etc., que ainda está, né, ainda nem se colocou, nem entendeu exatamente o que é inovar, como inovar, e às vezes nem tem essa cabeça muito voltada para a inovação, e o quanto de oportunidade, na verdade, existe, né, aí falando de Brasil, na verdade, ao colocar essas pequenas empresas, esses pequenos negócios também no mundo da inovação, o quanto que o país pode ganhar de produtividade, né, de redução de resultados aí, custos. ao colocar essas empresas também, né? E aí não estou falando de inovações disruptivas, não, de inovações incrementais mesmo, né? Coisas que são mais próximas ali do que elas estão fazendo no seu dia a dia, mas que causam impactos que vão reduzir custos, melhorar a produtividade e vão contribuir para o Brasil ser um país mais inovador, né? E Então, só vai acontecer isso a hora que a concorrência bater na porta, né? Então não deixem a concorrência bater na porta. Isso não só deixem, vai acontecer antecipem. quando a concorrência bater na porta. Ele vai acordar quando ele vai ver que o seu concorrente está passando na frente dele e ele não está fazendo nada para isso. Por quê? Porque é o que nós estávamos falando, existe uma certa acomodação, né? Essa acomodação, quando você pega uma empresa grande, você pega um departamento que às vezes é o tamanho de uma empresa média, certo, Rodrigo? Você pode imaginar como uma empresa sua, Arcelor. Então, o que acontece lá dentro? Você tem resistência das pessoas, então, e tem acomodação, eu sempre fiz desse jeito, é assim que vai fazer. A inovação, ela não passa a ser uma coisa que ele enxerga como uma necessidade para ele continuar evoluindo dentro do negócio. Eu acho que esta é a grande, vamos dizer assim, mindset que o pessoal precisa ter. Eu preciso evoluir. Para eu evoluir, eu preciso inovar. Isso que você falou em Harvard, estava brincando aqui que Harvard tem muita história para contar e eu modesto, sem querer falar nada, eu fiz Harvard, então eu sei o que significa estar o tempo todo com esses gurus que falam essas coisas eles falam óbvio para a gente. Eu acho que isso que é o mais importante. Não que os caras lá fora são mais que a gente também sabe. O pessoal precisa entender que nós temos soluções no Brasil muito boas. E por isso que o cara alertou, olha, vocês têm coisa boa aí no meio, vocês têm gente boa aí no meio, vocês têm empresas boas aí no meio. E falam que o brasileiro é muito criativo, mas muitas vezes ele não tira a ideia do papel, ele não transforma isso num processo, numa melhoria contínua. E aí, eu queria que vocês contassem, aproveitando esse momento, grandes cases, se possível, que vocês já vivenciaram, tanto na Arcelor, que pode ser contado, quanto na sua vivência, Spaca, e os grandes desafios que vocês enfrentaram para estabelecer essa inovação, ter contato com startups.
O Rodrigo tem bastante experiência lá no que ele está fazendo. Eu deixo você começar, porque o meu lado é sempre junto com as empresas que estão dentro da associação, até meu background também, mas eu prefiro que você sempre fale, Rodrigo, primeiro. Jogar bomba para você. Não, é que você está no dia a dia, né? Você está no dia a dia aí. Ok, ok. Bom, a gente tem, né, uma trajetória aí de 4 anos, né? Vamos completar 4 anos de um movimento mais intenso relacionado à inovação aberta, né? E nesse período a gente já realizou aí 100, quase 100 POCs, MVPs com startups de diferentes áreas, né? Porque a gente entende que as oportunidades elas podem estar em qualquer área, qualquer processo, né? Relacionados aos clientes, aos fornecedores. Então a gente tem cases assim, desde a área florestal, por exemplo, da ArcelorMittal, né? A gente tem produção de eucalipto para a gente plantação de eucalipto para a produção de carvão vegetal para os nossos fornos, até a área produtiva, a área comercial, marketing, logística, né? E a gente tem vários cases nesse sentido que a gente já atuou, seja no pensamento como startup, como eu falei há pouco, seja através no relacionamento com startups, né? Então, eu posso citar alguns cases, a própria criação do e-commerce pela ArcelorMittal, primeira empresa do segmento de aço, né, a criar um e-commerce e plugar nesse e-commerce startups que têm soluções, por exemplo, soluções logísticas, né, que permitem com que a gente atenda aí a todo o Brasil de forma rápida, né? A pessoa compra um pacote de prego, por exemplo, né, e recebe rapidamente, estando no norte, estando no sul do país. Então, essa é uma grande inovação, foi a primeira empresa, inclusive, a fazer isso no Brasil, talvez até no mundo, que eu saiba, não conheço muitas empresas que tenham e-commerce no segmento de aço, por exemplo, né, um exemplo. A gente já desenvolveu aqui modelos também de inteligência artificial, junto com startups que permitem identificar falhas, né, antes mesmo delas ocorrerem e, mais do que identificar as falhas, corrigir essas falhas para que o problema não ocorra, né? Então, a gente conseguiu desenvolver esse tipo de modelagem internamente e também com apoio de startups. A gente tem cases aí relacionados a, por exemplo, esse até recente, né? A gente está lançando agora, junto com uma startup, inclusive, um modelo que consegue prever pragas em plantações, né? Como eu falei, a gente tem área florestal, a gente consegue prever com 80% de precisão a ocorrência de praga em área gigante com 1 mês de antecedência, de forma que você pode direcionar ali as pessoas para tratarem especificamente daquele ponto ali e evitarem que essas pragas aconteçam, né? Então, assim, são diversos cases que a gente tem na área comercial, na área produtiva, na área florestal, na área de saúde também, nós temos uma autogestão de saúde dentro da ArcelorMittal, que contribuem com esses resultados que a gente está fazendo. Agora, você pergunta também do relacionamento, né, da startup com as grandes empresas. Eu não sei se o Spaca quer falar alguma coisa dessa parte aí, Spaca. Talvez a gente Não, possa fazer uma pausa e depois volta para outra, porque posso? acho que essa outra tem muita coisa também que dá para ser falado. Não, o que dá para falar é que tudo isso que você apresentou de cases que vocês praticam aí dentro da Arcelor é bem diversificado, até na área de agricultura, como você mesmo colocou. E quando você fala que você identifica a praga, quer dizer, o processo que as startups estão fazendo com você tem muito a ver no lado preditivo, que foi isso que você conseguiu falar. Esse lado preditivo é exatamente a função de uma startup, em determinados casos, a maioria deles tem, o que ele citou é exatamente isso, para prevenir, né, a praga. E isto, não sei nem se você usa que tecnologia que você está usando, se é satélite com fotografia, se tem alguma... Mas você percebe que a tecnologia ela veio para ajudar o negócio. E nesse aspecto que eu estava querendo dizer, a startup ela veio para fazer antecipar o problema, esse lado preditivo. Isso é muito importante no negócio. É muito legal isso que você falou, porque o pessoal enxerga a startup. Para que eu vou ter startup? Às vezes também para identificar um problema, que a gente está falando desde o início. Neste caso dele foi preditivo.
vou fazer uma análise das pragas para daqui a um mês, sei lá, eu vou isolar uma área porque eu sei que vai ter praga ali e não afeta o restante. Ou vou olhar aqui, sei lá, um processo meu que vai evitar que a máquina pare, ou seja lá o que for, e assim por diante. Ou vou estruturar um e-commerce. O e-commerce, como você falou, como ele falou, parece óbvio, né? Parece óbvio, porque qual é o problema de eu fazer um e-commerce para mandar prego, ou seja lá o que for que você faz aí a mais? Vai ser óbvio hoje agora, se ele falar, né? Simples. Mas vai pensar lá atrás. E aí tem um lado do empreendedorismo do brasileiro, né? Que eu acho que isso que é legal. Eu queria entender com vocês quais são os grandes desafios para a implementação da inovação e esse relacionamento com startups. Pode ser das pequenas, médias e grandes empresas como a Arcelor e a vivência do Spaca, né? Ele tem bastante vivência nessa área. É o que o pessoal imagina. Eu vou até responder primeiro que você, que nós estávamos discutindo aqui, Rodrigo, o seguinte. Os perrengues, na realidade, têm muito mais a ver com o lado do fator humano que está por trás, que resiste, que não quer. E nas empresas menores, vamos chamar assim, a maioria pensa que aquilo não é voltado para ele. Eu não preciso disso. Eu estou bem. Eu não preciso mexer com aquilo. E vou até aqui citar o exemplo que o nosso colega Milton colocou aqui, quando o Graham Bell foi apresentar o telefone no Senado americano. Com uma grande, neste caso, invenção. E ele apresentou o telefone, muito bonito, até que um senador levantou a mão e falou assim, para que eu preciso disto? Eu tenho o telégrafo. Percebe a resistência da pessoa sobre uma inovação? No caso aqui, invenção, mas é isso que acaba acontecendo nas empresas menores, a empresa que a gente costuma dizer de dono, né? E aí, tamanho variados, mais ou menos tem aquele gerente que fala, não preciso disso, eu já tenho, já estou bem. Essa resistência da inovação, às vezes, esbarra principalmente no fator humano. Isso é o mais difícil. Porque ao você levar uma inovação, o que significa isso? Você está dizendo para ele, quase dizendo para ele, que aquilo que ele faz não é mais tão importante ou tão bom, que a gente pode fazer melhor. Então, a forma de você abordar também é uma coisa difícil. Então, você tem uma startup e vai mostrar que você pode fazer melhor aquilo que ele já faz, é mais ou menos dizer o seguinte, você está fazendo coisa errada. Então, a gente precisa tomar cuidado na abordagem, por que disso? Às vezes, isso é quando eu estou falando, quando você chega para fazer uma abordagem na empresa. O outro lado é quando a empresa precisa de qualquer jeito de uma solução. Aí a conversa fica um pouquinho melhor. Mas como você tem esses dois mundos, a gente precisa pesar a forma de vender a sua solução. Saiba vender e seja preditivo. Não deixe a água chegar no nariz. Se planeje para fazer as coisas com um pouquinho de antecipação, né? Eu queria escutar também do Rodrigo quais foram os grandes desafios para a implementação dessa cultura de inovação, de startups em uma grande empresa e uma empresa que trabalha com B2B, com aço, com commodity. Bacana, eu concordo bastante com o Spaca. Muitas vezes a gente acredita que as dificuldades elas são técnicas, né? As dificuldades têm a ver ali com tecnologia, ou estão até fora da empresa, mas as maiores barreiras geralmente estão dentro da empresa, né? E eu vejo muitas empresas que estão começando essa jornada muito preocupadas ali em escolher projetos, né? O melhor projeto para se começar, etc. Mas não adianta você ter uma boa oportunidade, não adianta você ter um bom projeto e até uma boa startup, um bom parceiro, se a empresa não está preparada para fazer a jornada, né? Essa jornada é uma jornada complexa, cheia de barreiras, e se não adianta você achar que a startup vai te resolver todos esses problemas, que não vai. Você vai precisar construir essa jornada junto com ela, né? Aí, até antes de entrar nos detalhes, aproveito para fazer aqui um pequeno jabá. A gente tem, a ArcelorMittal tem uma Solab, né, que é o nosso laboratório de aços longos, Latam e Mineração Brasil, e no Solab a gente criou uma jornada de inovação
E justamente uma das aulas dessa jornada de inovação fala dessas dificuldades sob a perspectiva da startup com a empresa e a empresa com a startup, e a gente coloca lá o nosso ponto de vista, algumas dicas, sugestões, né? Então, para quem está escutando e estiver interessado, basta acessar o nosso site, que é o www.colaban.com.br, e fazer essa aula lá que vai Dá ter para mais repetir detalhes desse ponto. Dá para repetir o endereço? É www.acolaban.com.br. Agora, legal. A jornada da inovação. E aí tem várias aulas, né, mini aulas, uma delas é sobre justamente essa parte. Assim, falando do ponto de vista prático, né, o que a gente vê nas startups e que isso geralmente quando as empresas olham para as startups são os desafios, né? Principalmente nas startups que estão mais early stage, né? É uma baixa maturidade da solução, né? Ou seja, a solução ela não está pronta ali, muitas vezes ela vai precisar ser adaptada para a realidade daquela empresa, então isso gera uma dificuldade, uma falta de estrutura também da empresa, da startup ali, né? A startup, ela às vezes é uma pessoa só que está ali, né? Então ela não tem uma estrutura para conseguir fazer tudo e tudo daquela forma ali que está sendo colocado, né? Muitas vezes ela não tem uma credibilidade ainda, ela não tem cases de sucesso, né? Isso pode causar, sim, uma certa dificuldade nesse estágio inicial. Muitas vezes ela nem atende os pré-requisitos, é o que a gente falou há pouco, né? A empresa tem uma série de pré-requisitos de contratação e a startup não consegue atender aqueles pré-requisitos. E eu também vejo isso é um ponto muito recorrente. Hoje, inclusive, estava discutindo um caso desse aqui com a equipe. As startups têm uma dificuldade de precificação muito grande. Eu vejo que há uma inexperiência e uma estratégia de precificação muitas vezes errada. Isso acaba atrapalhando o processo também. Por outro lado, a empresa olha para a startup, né, e há um certo ceticismo ali, um desconhecimento. Às vezes a empresa também pensa assim, vou delegar, a startup vai resolver, como se a startup fosse um grande fornecedor que estivesse sendo contratado, quando na verdade não é uma estratégia de co-desenvolvimento muitas vezes, né? Então a empresa tem que colocar uma pessoa para ficar dedicada, muitas vezes, né? Boa parte do seu tempo aquele projeto ali acaba sendo uma dificuldade. Muitas empresas não têm uma política, né, ou diretrizes claras para lidar com startups também, o que acaba impondo barreiras. As startups esperam que as empresas tenham um tempo de tomada de decisão muito rápido, e isso geralmente não acontece, né? A empresa ela tem ali os seus processos internos que vão ter que ser, vai ter que passar para poder ser tomada a decisão, então aquela decisão talvez não vai sair de um dia para o outro, como a startup muitas vezes espera ali. Algumas vezes eu tenho visto cada vez menos isso no mercado, mas eu ainda escuto um pouco disso, né? A empresa com a expectativa que a startup faça uma POC, uma prova de conceito, ou MVP, né, que é um produto mínimo viável, de graça, né? E o que eu acho errado, muito errado, porque a startup, a POC e o MVP, o objetivo não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, né? Eu falo isso com as startups. O objetivo é comprovar hipóteses, validar hipóteses, né? E mostrar que aquilo ali tem uma perspectiva de geração de resultado que é importante para a empresa. Então, é importante que não seja de graça, mas ao mesmo tempo também que não tenha uma margem ali de 100%, porque isso pode inviabilizar essa parceria. A questão de propriedade intelectual, eu também vejo muitas vezes uma barreira a ser ultrapassada, porque quando você faz inovação fechada, e a maioria das empresas estão acostumadas a fazer somente inovação fechada, 100% da propriedade intelectual está ali dentro da empresa. Quando você faz inovação aberta, você tem que estar disposto a compartilhar essa propriedade intelectual também. É claro que isso é negociado caso a caso, mas tem que ter uma abertura e, né, uma inclinação para se fazer isso. E eu vejo que isso às vezes é um problema que atrapalha. E um ponto também que a gente não pode deixar de falar, pessoal, e é uma realidade, nós estamos falando de inovação. Quando se fala em inovação, boa parte dos projetos, das iniciativas, não vão dar certo, né? E até que ponto as empresas estão preparadas para investir em coisas que não vão dar certo, né? Esse é um ponto complexo, mas ele exige que tenha uma certa maturidade nesse relacionamento também, para que se arrisque pouco, se invista pouco, no começo, principalmente, onde a incerteza é muito grande, e a partir do momento que a incerteza vai reduzindo,
a chance, né, de alcance do resultado vai aumentando, esses recursos, né, esse investimento ele vai aumentando ao longo do tempo, mas de partida, a cada 10 iniciativas, a gente sabe que a maior parte delas não vai dar certo, algumas vão dar certo, talvez não vão dar um resultado espetacular, mas ali 2 em 10 talvez sejam aquelas que vão pagar tudo e vão dar um resultado muito, muito, muito grande. Isso é que a gente vê na teoria e o que a gente vê na prática também. E esse alinhamento dessas expectativas é fundamental nesse relacionamento aí, para que já se parta sabendo, né, de como vai acontecer isso aí e aumentando, consequentemente, a chance de sucesso. Agora, essa pergunta também dá margem para falar de muitas outras coisas, Eu né? ia falar Porque quando exatamente você isso, faz Rodrigo. investimento em startups, esse conceito, ele aborda outras questões, além dessas que a gente está falando aqui. Quando você fala de horizontes de inovação, horizontes 1, 2 e 3, não sei se é um conceito claro para todos, mas é uma forma de se organizar, um framework de se organizar a inovação, focando em coisas que estão mais próximas do presente, daquilo que ela já faz, e coisas que vão se distanciando em relação a isso. Quanto mais distante você vai indo em relação ao que existe hoje, maior tende a ser o nível de resistência, maior tende a ser o risco, maior o nível de incerteza, maior a complexidade para fazer essa inovação gerar resultado também. Então, tem vários elementos aí que Dá para a gente cabem conversar. nessa pergunta aí. Dá para conversar a tarde inteira, né? Se quiser. É, O dia inteiro. com certeza. Eu queria só aqui fazer uma abordagem que é o seguinte. Nós estamos falando inicialmente do fator humano que atrapalha, mas dentro da startup existem algumas características, a maioria delas é assim, é que quem está na startup, encabeçando a startup, normalmente é um cara que conhece um pouquinho daquele negócio, mas tem um conhecimento excessivo de técnicas para fazer essa startup funcionar. E aí entra uma forma de ele não conseguir se relacionar, como o Rodrigo comentou, dentro da empresa. Ele não consegue trafegar porque a visão dele é muito mais, às vezes, técnica do que do negócio. Ele sabe do negócio, que ali eu sei que ele precisa ter um negocinho ali para fazer, que seria bom se ele fizesse, então tecnicamente ele monta alguma coisa e vai apresentar. Isso é a visão mais simplista que eu poderia dar a uma startup. Mas, na maioria das vezes, normalmente são pessoas que conhecem um pouco do negócio e abordam um pouco da tecnologia, por isso que todo mundo fala aqui, a startup e tecnologia estão juntos. Eu acho que é exatamente o contrário. A startup existe por uma necessidade de negócio e depois vem a tecnologia para aportar. Então, como mesmo o Rodrigo falou, tem muita coisa para falar aqui, tem muita coisa para explorar, e aí a gente classifica, tem N tipos de startups, N tipos de empresas que estão começando, às vezes com pessoas que têm uma abordagem melhor, que são mais estruturados, que têm angel, que dão apoio para fazer a estruturação para chegar no mercado. Tudo isto você classifica diversos tipos de startups. Eu acho que vamos dizer, é uma coisa que o pessoal precisa enxergar e quem está nos ouvindo, entender que para fazer uma startup não é que levantar e falar assim, hoje eu vou fazer uma startup para atender, o mercado de aço e eu vou chegar na Celor, vou apresentar e a minha solução é maravilhosa. Não é assim que funciona. E isso, como ele falou, de 10 que acontecem, 2 é que sobram. Por quê? Porque tem os outros 8 que pensaram dessa maneira. Certo, Rodrigo? É o que você passa por aí o tempo todo. Um monte de gente batendo na porta dizendo eu tenho uma solução bonitinha, eu tenho uma solução. E isto precisa tomar cuidado, porque você acaba, de um jeito ou de outro, como é que eu posso dizer? Dizendo que startup não é coisa boa. Você precisa tomar cuidado com isso. Startup é ótimo, é importante para o negócio. Mas tem as coisas que às vezes não dão certo. Um ponto que eu queria reforçar é uma frase que o Rodrigo costuma utilizar bastante. A inovação, ela começa nas empresas de cima para baixo, mas ela se sustenta de baixo para cima. Então, eu queria que vocês dialogassem um pouquinho mais sobre esse fator P, que é o fator pessoas, dentro e fora, né, no relacionamento com os stakeholders na organização.
Quer Pode ser. começar, Spaca? É mais ou menos o que a gente vem falando até agora, né? Se você começa a fazer algum trabalho, se você não tiver um sponsor da alta gerência para aquele projeto e que esse projeto não seja comprado pelo pessoal de baixo, você não se sustenta com esse projeto. Seja a startup maravilhosa, seja o que for. Então, o pessoal de baixo precisa entender que aquilo é importante, comprar esse projeto, quer dizer, absorver aquilo como uma coisa boa e que aquilo não seja uma ameaça para ele, que aquilo lá vai fazer com que ele melhore dentro da organização, que ele com isso possa até evoluir dentro da organização. Aí a gente pode falar um pouco de, vamos dizer assim, aprimoramento de cada funcionário dentro da empresa. E se você não tiver um sponsor da alta gerência que banque esse projeto, você não se sustenta, nem por baixo nem por cima. Você fica no meio e é esmagado no sentido exato e a sua startup cai fora. Então, eu acho que esse é o caminho que nós estamos falando até agora, dando aí um resuminho. É o que acaba acontecendo dentro lá da Arcelor com o Rodrigo, nesses casos que ele tem. Tenho certeza disso. Nós temos o trabalho em conjunto, então, da alta gerência. Eu lembro que vocês também já pontuaram sobre a média gerência, como eles são importantes para comprar inovação dentro de uma organização e engajar o seu time. É exatamente isso. Assim, eu costumo falar que também que a inovação ela tem que ser centrada nas pessoas, né? Ela não pode ser centrada na tecnologia. Sempre nas ela pessoas. Exatamente, porque a inovação centrada nas pessoas, ela permite que você desenvolva soluções, desenvolva a inovação de forma a atuar mais alinhado no foco do cliente, né, que vai, de fato, usar aquela inovação, vai usufruir daquela inovação ali, permite que as pessoas se engajem no processo de desenvolvimento dessa inovação também, reduzindo a resistência natural que ocorre em qualquer processo de mudança, como a gente já falou aqui, a inovação ela também, com ela carrega um processo de mudança junto, e permite com que as pessoas elas se engajem, participem e gostem daquilo que elas estão fazendo, né? De forma que a inovação ela já nasce com apoio da empresa, das pessoas da empresa, para que ela tenha sucesso quando ela alcançar os clientes, os mercados que ela foi planejado para alcançar, né? E se você não pratica esse tipo de estratégia, você causa rupturas ao longo dessa jornada. Ruptura no sentido de criar algo que ninguém vai querer, por exemplo, porque você não focou no cliente, né? Você não analisou ali quais eram as dores ou as necessidades daquele cliente, você criou uma coisa, você se apaixonou pela solução e não pela dor ou pela oportunidade, né? Então, pode causar uma ruptura nesse sentido, mas pode também causar uma ruptura no sentido de ter algo que é super valoroso, mas que a empresa não consegue colocar de pé, porque ela tem uma resistência grande, as pessoas não querem fazer aquela inovação acontecer, né, não querem participar daquele processo, então não é só ter o software mais atualizado, ter a tecnologia mais atualizada, né? Não, você precisa das pessoas operando e desenvolvendo tudo isso junto com modelos de negócio, junto com tecnologia diferente, para que isso no final das contas dê certo. E quando eu falo também que ela não se sustenta, né, que ela começa de cima para baixo, muito pelo que a gente conversou também há pouco, né, na perspectiva de uma ameaça, né, de uma questão de sobrevivência, daí o começo de cima para baixo, o de baixo para cima tem a ver com o resultado que ela gera, né? Então, é necessário que a inovação dê resultado, e para isso você precisa também ter métricas. Primeiro, você precisa saber qual é o resultado que você está esperando. Precisa alinhar as expectativas, porque talvez alguns esperam alguma coisa, né? O board espera uma coisa, a média gerência está esperando outra, e as pessoas que estão trabalhando nas iniciativas estão esperando outra coisa. Então é importante esse alinhamento dessas iniciativas, dessa visão de sucesso do que é. E depois você precisa criar métricas que sejam adequadas para aquela fase da inovação e a maturidade também da empresa, de acordo com aquilo que ela está desenvolvendo, que possam indicar se você está indo no caminho, se as inovações estão convergindo para aquele caminho que se espera ou não, para que você tenha a oportunidade, por exemplo, de pivotar, né, de mudar completamente, de abandonar o projeto, se for o caso,
de trazer novas iniciativas que vão fortalecer aquela estratégia que foi criada. Então, as métricas também são extremamente importantes. Desenvolver inovação sem métrica é quase como se você estivesse tentando achar alguma coisa de olhos fechados, vendados, num quarto escuro, né? Você vai achar ali, né? Talvez você não vai achar a maçaneta da porta, você vai achar do banheiro. Vai achar que está saindo e, você, na verdade, você está entrando no banheiro. Então, é importante, sim, as métricas, elas funcionam como um farol, elas vão A nos métrica. guiando ao longo do processo, indicando se a gente deve continuar, se a gente deve pivotar, e isso ajuda a sustentar esse resultado que retroalimenta o processo e permite que a empresa se empolgue, as pessoas se engajem e apoiem, invistam cada vez mais na inovação, né? No fundo, você tem que ter dentro da empresa o que a gente chama dessa parceria entre os diversos níveis, junto com a startup, senão ela não sai. Uhum. É isso que o Rodrigo está falando. Se você não for um parceiro dentro da empresa, aquela gerência não vai te comprar, não vai te aceitar. Ou debaixo dessa gerência, se você não estiver trabalhando legal, ele vai boicotar o seu projeto. Isso é comum acontecer. Boicote do projeto. Então, e aí entra o que o Rodrigo acabou de citar no final, que são as métricas. Quer dizer, todo esse processo de uma startup, ela tem uma metodologia para ser tratada e seguida, no mínimo em alguns pontos. Eu acho que isto é importante o pessoal enxergar, para que no final você fala, poxa, a empresa não quis ouvir a minha solução, eu não tive sucesso em trabalhar com aquela empresa. Porque tem alguns pontos que são críticos que você precisa controlar através de métricas para que isto tenha sucesso no final. E a empresa olhe para você como um parceiro, não como uma ameaça pelo pessoal de baixo, pela alta gerência, e o sponsor fica vendido nessa história, né? Pessoal de casa anotaram direitinho, né? Fator pessoas muito importante. Eu Cultura queria só adicionar um extremamente ponto. importante. Pode falar, Rodrigo. Eu acho que pode ajudar o pessoal nessa linha também. Uma prática que a gente tem aqui nessa Laumital que nós desenvolvemos e que vai justamente ajudar nisso que a gente está falando, né? Desde o começo da nossa jornada em inovação aberta, a gente desenvolveu uma rede de embaixadores da inovação aqui internamente da Ai, empresa. que São importante. voluntários, pessoas que são mais de 70 pessoas, pessoas que estão espalhadas por diversas áreas no Brasil. São Que é uma pessoas empresa que grande. gostam da inovação, que têm também, né, o desejo de inovar e de ajudar a empresa a se tornar cada vez mais inovadora. E nós atuamos junto com essas pessoas de duas formas, né? Tanto capacitando-as, trazendo temas, instigando-as, dando missões para elas que ajudem a tornar a empresa, para que elas ajudem a tornar a empresa mais inovadora, influenciando nas suas áreas, nos seus locais ali de trabalho, nas suas unidades, nas cidades que estão, preparando essas pessoas para fazer essa jornada e ajudar outras que vão também fazer essa jornada junto, e também captando boas oportunidades para que sejam trabalhadas no contexto da parceria com startups, universidades, centros de pesquisa, para que essa inovação ela gere, né, resultados palpáveis e que sejam de fato sentidos nas pontas do negócio, né, espalhados aí pelo negócio como um todo, né, e não a inovação centralizada, vamos dizer assim, né, que eu É, particularmente não acredito. Ela deve ser orgânica, ela deve sem dúvida. permear todas as áreas da empresa, todos os lugares, né? O fato de ter uma área de inovação não significa que essa área concentra a inovação da empresa. Ela é muito mais uma facilitadora, uma orquestradora de todo esse movimento, mas na verdade os grandes protagonistas da inovação estão espalhados aí nas diversas áreas, né? Assim é o que eu acredito, da melhor forma de se conduzir a inovação aí. Não tenha dúvida do que você acabou de falar. E olha que interessante. Você está falando que você tem os embaixadores porque você tem uma empresa de um porte enorme. Existe nas empresas menores área de inovação. Às vezes são 2, 3 pessoas no máximo que levam essa cultura de inovação da mesma forma que os embaixadores na Arcelor fazem. E você imagina em cidades diferentes, como ele bem citou. Agora, numa empresa, vamos dizer, média, você não tem esses embaixadores. Você tem o gerente de inovação, você tem uma pessoa voltada para a inovação para levar essa cultura para dentro da empresa.
Quer dizer, de uma maneira ou de outra, você precisa de alguém para fazer isto. Isso não é aquilo que a gente chama, né? Levantei hoje e vou fazer a inovação. Não, precisa ter alguém que trabalhe isto, que leva a cultura da empresa junto. Então, tem, vamos dizer, áreas novas dentro das empresas, chamadas áreas de inovação. Só para complementar você e dando apoio para o pessoal que está em casa, para entender que eu não preciso ser um embaixador de inovação, mas eu preciso ser alguém dentro de uma área de inovação, para levar esse aculturamento para dentro, essa nova cultura, né? Então, pessoal de casa, vocês anotaram direitinho. O fator P, pessoas, é muito importante. E estabelecer uma cultura de inovação dentro da empresa, seja ela pequena, média ou grande, e saber vender a inovação e as startups para as pessoas e fazer com que as pessoas sintam-se parte desse processo. Outra questão muito importante que os meninos pontuaram é a questão de estar apto e ter uma cultura de poder errar. E esses departamentos, essas pessoas que pensam em inovação, elas levam essa cultura do poder errar, porque muitas vezes as grandes empresas, por terem muitas estruturas, muitos processos, elas acabam não tendo tanto uma cultura do erro. Do erro, exatamente. E as startups olham para essas grandes empresas e se deparam com tanta estrutura e tantos processos, e elas pensam de maneira rápida. O erro é uma coisa que ninguém gosta de cometer. Não importa o tamanho da empresa, o erro ninguém gosta de fazer, mas tem que entender que às vezes a startup ela precisa correr um risco até de errar para poder acertar. Então isso faz parte dessa cultura. Mais ou menos, eu vou trazer um tema aqui que às vezes vocês possam até achar interessante, mas é a mesma coisa de falar de o ESG hoje em dia, sim, que é o Environment, Social e Governance, que você precisa ter compliance. Quer dizer, hoje você está criando áreas que cuidem disso. É uma coisa nova também nas empresas. Então você percebe que é um tipo de inovação que está trazendo, através de toda essa transformação que nós estamos vivendo. E aí, como eu já disse outras vezes, eu quero trazer um pouco... Se ele fez o jabá do Arcelor, eu vou fazer o jabá da Abinq. O que significa isso? Significa que o IoT, de uma maneira ou de outra, ele está promovendo uma digitalização enorme em todos os processos e que o pessoal não está dando tempo de absorver tudo isso. Então, são áreas novas que estão sendo criadas por causa da inovação. Essa inovação ela acontece por causa dessa, vamos chamar, digitalização que está acontecendo. Eu não gosto de falar de transformação digital, porque transformação digital existe há anos, não é agora que está acontecendo, como o pessoal fala. Então, tudo isso daí, nesse cenário que nós estamos vivendo, você coloca a startup no meio e a startup ela tem que fazer algum trabalho de tudo que nós falamos até agora. Então, acho que o pessoal de casa, para entender, conseguir, vamos dizer, fechar um raciocínio em cima de tudo isso. Meninos, estamos chegando ao fim. É uma pena, porque o assunto está muito gostoso, mas eu tenho mais 2 perguntas para fazer e eu vou condensá-las, tá? Rapidinho. Rapidinho. Tá. Será que trabalhar com inovação é para todo mundo? E quais são as skills, as competências que devem ser desenvolvidas para quem quer trabalhar nessa área? Aproveitando, eu também queria falar sobre o Mackenzie. O Mackenzie inova há mais de 150 anos. Nós temos cursos focados na área de inovação, criatividade, desenvolvimento. Aproveito para convidá-los a visitar o nosso site e as nossas mídias sociais. O nosso site é www.mackenzie.br e queria também aproveitar que para falar para vocês que essa cultura de inovação vocês terão se escolherem o Mackenzie tanto no colégio, na graduação, quanto na pós. Todos os nossos cursos, desde a área da saúde até a área de pessoas, marketing, vendas, trabalham com empreendedorismo. Nós temos disciplinas, nós temos componentes curriculares de princípios de empreendedorismo e também da questão de inovação,
para todas as áreas. Olha como é importante. Uma pessoa que se forma em psicologia no Mackenzie... Se não conseguir empreendedorismo, não sabe o que significa isso. Isso, já vai aprender todos esses conceitos, essa salada de frutas, de letrinhas que a gente viu aqui. Vai aprender o que é um MVP, o que é hackathon, vai aprender tudo isso já em sala de aula, e nós temos ambientes muito modernos e temos professores capacitados. Nós olhamos com carinho o fator P. Então, eu queria que vocês falassem sobre as competências importantes para trabalhar com inovação e com as startups, construindo essa ponte entre as startups e as empresas, ou trabalhar numa startup, ou trabalhar numa pequena, média e grande empresa. Bacana. Quer começar, Spaca? Eu fecho. Se abriu, eu fecho. Beleza, beleza. Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar como gestor na área de inovação, a minha ideia do que era, né, uma equipe de inovação era muito diferente do que hoje eu penso, né? Quando eu comecei, eu achava o seguinte: bom, preciso de pessoas novas, com a cabeça, né, diferente, que pensem diferente, né, que tragam, né, coisas de fora para dentro, e isso é o que vai nos levar ao resultado, né? E ao longo do tempo, né, eu vi que eu estava muito enganado, na verdade, porque a inovação, ela precisa da diversidade, ela precisa do pensamento diferente em vários aspectos, de pessoas diversas, para que ela seja mais rica, né? É claro que isso traz uma certa complexidade também, porque na hora que você está fazendo uma dinâmica, né, para levantar ideias, é ótimo você ter a diversidade, porque isso vai te levar a diferentes formas de se encarar aquele problema ou aquela oportunidade. Mas você precisa convergir também, é claro, para que o resultado ali, você consiga trabalhar e gerar o resultado. Então, essa conversão, ela acaba sendo mais complexa, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vale muito a pena você ter, mesmo gastando mais tempo para poder convergir, a riqueza que você traz no processo exploratório da inovação, tendo uma equipe muito diversa, pessoas que são experiências completamente diferentes, idades diferentes, né, sexos diferentes, isso é extremamente importante para que a inovação de fato floresça e aconteça. E se no passado também eu ficava muito atento ao histórico, né, da pessoa, no sentido de curso que ela fez, né, o que Isso não é mais importante. a parte mais técnica. Hoje, eu diria que eu não tenho a menor preocupação em relação a isso, porque se a pessoa ela tem um perfil pró-inovação, né, ou seja, o que é um perfil pró-inovação? Né? Você pode traduzir isso de várias formas, né? É uma pessoa curiosa, é uma pessoa criativa, boa de relacionamento, né? Que se relaciona bem, que tenha mais do que uma resiliência, né? Ela tenha uma antifragilidade, né? As pessoas que têm esse perfil, que são determinadas, elas costumam se dar muito bem na inovação, porque, como a gente falou, inovação é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E ao longo dessa maratona, você vai ter momentos que você vai conseguir muito êxito, você vai ter momentos que você vai falhar, vai ter momentos que você tinha uma super expectativa que não vai se concretizar ali, ou às vezes você não tinha uma expectativa e aquilo deu um resultado fantástico. Então, você precisa estar preparado para correr essa maratona, e se a pessoa não tem paciência, se ela não tem humildade também para aceitar que ela não sabe tudo, que o grande lance é se unir com outros que às vezes sabem até muito mais, mas você tem essa habilidade de unir as pontas, unir os diferentes em prol de algo maior, em prol de um propósito, né, maior. Acho que esse é o tipo de pessoa mais adequada. Já fez um curso de Design Thinking, se ela fez uma pós-graduação em inovação, isso para mim é detalhe. Se ela tem toda essa parte comportamental e tem também as ferramentas, maravilhoso. Mas se ela tem as ferramentas e não tem a parte comportamental, não acho que é uma boa. Então, as ferramentas nós muito mais aprendemos, fácil. né? As ferramentas nós aprendemos com o tempo. Agora, as competências, as soft skills, nós adquirimos com mais dificuldade, né? A gente já vem com elas, aliás.
A gente até costuma chamar aqui de human skills, na verdade. Human Human skills. skills. E elas é que compõem, na verdade, fazem o diferencial, porque se a inovação é focada nas pessoas, a gente precisa de pessoas que saibam lidar com pessoas, correto? E se essa pessoa ela precisa adquirir algum conhecimento técnico específico, que seja relacionado a alguma metodologia, alguma ferramenta ou uma tecnologia, é muito mais fácil, como você falou, dela aportar esse conhecimento e agregar isso ao que ela, né, ao que ela já traz de bagagem. Então, hoje essa é a minha visão, hoje a gente tem praticado a inovação dessa forma, a equipe hoje é uma equipe totalmente diferente de quando a gente começou essa jornada, e assim, às vezes, nas nossas discussões, né, eu fico parado olhando para as pessoas e pensando assim, poxa, que incrível essas pessoas discutindo aqui. Ideias que eu nunca teria, coisas que eu penso assim, fantástico, né, tá saindo isso daqui, e eu me sinto assim um admirador muitas vezes, né? Eu saio da minha posição para ser um espectador e um admirador daquilo que eu vejo ser construído. Então, acho que esse talvez é o é um perfil legal, né, para se construir a inovação, uma área de inovação nesse caso aí. Eu acho que você resumiu, eu vou condensar mais o que você falou, ou seja, a pessoa precisa ser multidisciplinar de cara. Tem que ser multidisciplinar, não dá para ser só isso ou só aquilo. Segunda coisa, há características que nós estamos falando de human skills, eu acho que isto é muito mais importante de qualquer título que a pessoa tenha. Porque você precisa ter relacionamento para fazer a inovação. Nós já falamos isso até como o cara poder vender, como é que ele vai poder abordar dentro da empresa toda a sua solução. Então, eu acho que esses aspectos que são, vamos dizer assim, fundamentais para as pessoas. E eu colocaria mais um ponto, Rodrigo, que ultimamente eu tenho batido muito na que eu chamo de alfabetização digital. As pessoas precisam entender que existe um aspecto de digitalização que está acontecendo. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo mexe, está fazendo uma digitalização. Porém, tem gente que está um pouco atrasado para isso. E se você pegar algumas empresas, tem gente lá dentro que não está. Quantas vezes você já ouviu falar que não vou mexer no WhatsApp aí que eu não sou disso. Não tenho o Waze porque eu não sei mexer. É essa alfabetização digital para inserir essas pessoas dentro de um contexto de inovação. Senão, vai ficar na borda ou vai ficar fora desse contexto todo que nós estamos falando. E aí a gente podia discutir toda a parte de empregos e tudo mais que nós estamos quase encerrando aqui. Então, acho que esse era o complemento do que você colocou, Rodrigo, muito bem colocado, afinal, aliás, e é o final bom por aí. E para finalizar mesmo, eu queria que vocês deixassem dica de livro para o pessoal, livros, canais, perfis de pessoas. Olha, eu sou uma pessoa que é ávido, assim, né? Eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então, bom, tem vários assim que eu posso indicar. Vou pegar até os que estão aqui ao meu lado aqui, tá? Agora. E são livros gerais, né? A gente pode começar, por exemplo, com O Dilema do Inovador, um clássico, aliás, né? Apesar de ser um livro bastante antigo, do professor Clayton Christensen, que inclusive faleceu há poucos anos, né? Para mim é um clássico. Ele introduz o pensamento da inovação, apesar dos exemplos serem antigos, né, ele dá exemplo aqui de pendrive, disquete, coisa que talvez algumas pessoas que estão nos escutando aqui nem sabem o que é isso aí, né, mas é um clássico no conceito de falar sobre inovação disruptiva, inovação incremental, então é um livro bastante conceitual. Para as startups, eu indicaria aqui o Finanças para Startups, sem dúvida. Um livro bem legal da Bruna Lozada, já estive com ela, é um livro bacana. Posso indicar também aqui o livro do Pedro, né, da ACE, nossa parceira da ArcelorMittal aqui, Transformação Radical. Ele tem 2 edições, é um best-seller, na verdade, esse livro do Pedro. É um livro bem bacana também, bem legal, que mostra para as empresas essa jornada da inovação,
E para não tomar aqui muito mais tempo, vou falar de mais um livro aqui, de uma ferramenta, uma metodologia muito utilizada por startups e cada vez mais por empresas também, e que traz um conceito totalmente diferente. A gente falou de métricas, né? E que tem a ver com isso, que é o Avalie o que Importa, do John Doerr, que fala sobre OKRs, né? Então, recomendo aí essas quatro leituras aí. Perfeito. Ultimamente eu tenho lido só livros mais do pessoal de mobilidade, tem da N-Web, que fala muito sobre os titãs da tecnologia, que são, para dar uma noção do que Google está fazendo, que querendo ou não, tem coisa por trás de inovação, que dá uma visão bastante ampla para o pessoal. Eu acho que esses livros mais abrangentes, por exemplo, eu acabei de comprar o chamado Marketing 5.0. Não lembro o nome agora das pessoas, mas é para mostrar como é que o pessoal está agindo nesse mundo novo que nós estamos vivendo. Por isso que chama-se Marketing 5.0. Para mostrar o que significa. Você falou de disquete aí, Rodrigo. Isso dá para brincar para caramba com um monte de coisa que hoje esse pessoal novo não está, ou não tem noção do que foi toda essa jornada para chegar onde que nós estamos hoje. Tem muita coisa por trás. Se você quiser fechar, à vontade. Eu queria fechar com uma frase do Leonardo da Vinci, que viveu há muitos anos atrás e que fala que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Sim. Aproveito também para deixar as nossas mídias sociais para vocês nos seguirem. Sigam o Mackenzie em todas as nossas mídias, @Mackenzie1870, ou consulte os nossos sites, as nossas outras mídias. No meu caso, eu sou a professora Mariana Muniz. Vocês também vão me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, que é uma nova linguagem. TikTok não é só dancinha, eu estou inovando também. Participar de podcast também é uma inovação na minha área. E eu queria que vocês deixassem aqui também o contato de vocês, para o pessoal seguir. Você, Rodrigo. E eu vou fechar. Bom, para me achar é muito fácil, né? Meu sobrenome Carazoli, você colocar Carazoli, né? Rodrigo Carazoli, LinkedIn, tô lá. O meu e-mail, vou deixar meu e-mail também, rodrigo.carazoli, com 2 L's e I no final, @ArcelorMittal, Mittal tem 2 T's, AIL no final.com.br. Dizer que eu adoro, assim, estou super aberto, adoro fazer conexões. A minha rotina, boa parte dela é dedicada a conexões com startups, conexões com outras empresas, conexões com fundos de investimento. Não só eu, mas toda a equipe, na verdade, que trabalha com inovação aberta na ArcelorMittal. A gente tem processos preparados, na verdade, para fazer conexões, para conversar com startups, com universidades, com centros de pesquisa. E a gente, assim, fica muito feliz, na verdade, quando recebe o contato, quando recebe feedbacks, quando recebe sugestões. Vai ser um prazer aí conectar e poder falar com vocês aí mais sobre esses assuntos que a gente discutiu hoje e tantos outros assuntos também. Obrigado novamente, parabéns para vocês pela iniciativa e tomara que o pessoal goste aí desse bate-papo bacana. Parabéns também para o SPACA aí pelas colocações e é isso aí, estamos juntos. Estamos juntos, com certeza. Primeiro, foi um prazer estar com você, Rodrigo, batendo esse papo. Como nós chegamos a comentar algumas vezes, dá para ficar o dia inteiro batendo esse papo. A professora Mariana, que não deixa a gente, ela está falando, chega. Brincadeira, não falou nada disso, não. Mas é um assunto muito, muito gostoso, muito instigante você ficar falando isso o tempo todo, porque ele é o dia a dia que a gente vive, né? Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Excelente moderação aqui nesse bate-papo. Uma iniciativa do Mackenzie que eu acho que tem que fazer mais, tem que fazer isso cada vez mais para esse pessoal jovem que está chegando. Eu falo isso porque eu tenho até netos, então vocês imaginam o que a gente sofre com todas essas inovações. Nos meus contatos, é fácil de achar, é Paulo Spacca, S-P-A-C-C-A, está lá no LinkedIn. O meu e-mail é paulo.spacca, S-P-A-C-C-A, @abinc,
abinc.org.br, porque é uma associação sem fins lucrativos. Então, aqui aberto no que for necessário. Em cima do que o Rodrigo falou, eu vou repetir aqui. A gente está disposto, eu já na minha idade, parece que eu estou tão velho assim, mas eu costumo dizer, eu recebi muito na vida, está na hora de a gente devolver. E o maior prazer que eu tenho é exatamente esse, devolver conhecimento, seja aqui no Mackenzie, seja no bate-papo, em rede. Eu dou aula na PUC do Rio Grande do Sul, no MBA de lá, então é um negócio muito forte. Vou dar aula aqui no Mackenzie em breve, não sei quando, mas eu vou dar aula. Um dia eu acerto isso. E, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco, Rodrigo, e você, Mariana, também. Agradeço a diretoria do Mackenzie por essa iniciativa aqui. Um abraço a todos. Obrigada. Busquem sempre conhecimento, como diria o ET Bilu. E assim, conecte-se com a gente. Obrigada, equipe também que esteve aqui, porque esse podcast ele não acontece só conosco, né? Tem toda uma equipe que preparou tudo com muito carinho para vocês. Muito obrigada.